Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alex, você está no canal do Bolsa de Dados e nesse vídeo nós vamos entender três conceitos muito importantes: PIB, PNB e também PIB per capita. Solta a vinheta e vem comigo. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva, ative as notificações e comenta aqui embaixo. Nós hoje vamos falar sobre três conceitos muito importantes e muito bacanas, que são o PIB, Produto Interno Bruto, o PNB, Produto Nacional Bruto e o PIB per capita. Cada um deles possui a sua especificação e nós vamos tratar cada um deles separadamente. Para a gente começar, vamos falar sobre o PIB, Produto Interno Bruto. Bem, você já deve ter visto em jornais, na televisão, na grande mídia de uma forma geral, falar-se muito sobre o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto. Eventualmente notícias surgem como, por exemplo, o PIB para 2020 está projetado em ou, em relação ao ano anterior, o PIB irá cair 2,85%. Enfim, esse é um número muito importante e é um indicador muito importante de riqueza da nossa nação que você precisa conhecer na prática do seu dia a dia. O PIB, então, nada mais é do que o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza que é produzida dentro de um país. Por exemplo, eu contribuo com o PIB trabalhando na minha organização, você na sua, o seu pai, sua mãe, seu amigo, enfim. Todo mundo contribui para o Produto Interno Bruto nacional. Eis que surge uma questão. E Alex, e uma empresa do exterior, por exemplo, uma montadora que está instalada em nosso país, ela é de origem, por exemplo, da Alemanha. Ela contribui para o PIB nacional, para o PIB brasileiro, mesmo sendo uma empresa do exterior? Sim, ela contribui para o PIB do Brasil. Porém, quando a gente for falar de PBN, você vai entender que esse valor vai ser reportado para o exterior. Mas bem, vamos focar no PIB. E o inverso também é verdade. Uma empresa brasileira que está lá no exterior, por exemplo, na França, uma empresa de exploração de petróleo, ela não vai contribuir para o PIB do Brasil, pois a riqueza vai ser produzida na França e vai pertencer ao PIB da França. Então, para a gente entender bem na prática, existem algumas formas da gente calcular o PIB de um país, pois é necessário primeiro estipular qual o período mínimo que você vai querer calcular esse PIB. Note também que você pode calcular o PIB, por exemplo, de uma cidade, de um bairro, de um estado, enfim, não existem regras aqui nesse jogo. Você pode calcular o PIB do que você quiser. É mais comum, no entanto, a gente mensurar o PIB por estado, por país e em um determinado período, seja ele trimestral ou anual. Mas nesse vídeo nós vamos trabalhar basicamente sobre a analogia do PIB nacional, ou seja, o PIB do Brasil, em relação ao PIB dos outros países e em uma projeção anual. Bem, o cálculo utilizado para se calcular o PIB de um país é o seguinte: PIB é igual a consumo das famílias mais o gasto líquido do governo mais investimento das empresas, mais as exportações líquidas. É bastante coisa e eu vou te explicar cada item desse cálculo detalhadamente. Bem, o primeiro e o mais importante indicador dentro do PIB é o consumo das famílias, pois todas as famílias do Brasil todo contribuem para esse indicador. Ou seja, se por exemplo houver o aumento do preço do feijão ou da energia elétrica, que são produtos que são consumidos em larga escala, se houver, por exemplo, um aumento do preço do combustível ou da energia elétrica, ou até mesmo do feijão ou do arroz, que são gastos comuns para uma família, note que a conta no final do mês vai ficar mais cara e, consecutivamente, as pessoas vão gastar mais e possivelmente vão acabar consumindo menos. Um outro indicador importante dentro do cálculo do PIB são os gastos do governo, ou seja, os gastos do governo líquidos estão diretamente ligados ao PIB do Brasil. Um outro indicador importante são os investimentos das empresas, ou seja, quanto maior for os investimentos das empresas, mais trabalho irá se gerar e, consecutivamente, mais imposto será recolhido e mais riqueza será produzida em nosso país. É importantíssimo esse item, ou seja, o governo fomentar através das políticas públicas o investimento das empresas e que, consecutivamente, irá gerar mais trabalho e, consecutivamente, gerar mais riqueza para o nosso país. E o último indicador dentro do cálculo do PIB é as exportações líquidas. E por que a gente fala em exportações líquidas? Pois o cálculo leva em questão as exportações menos as importações. Se você não sabe, o Brasil até pouco tempo atrás possuía uma balança comercial deficitária, ou seja, importava-se muito mais do que se exportava. E essa é uma tendência natural, pois o Brasil ele importa muito mais do que exporta. Então é de interesse do governo também promover políticas públicas para subsidiar e auxiliar os produtores e os empresários aqui residentes a exportarem cada vez mais
dando assim maior visão ao produto nacional e também gerando maior riqueza para as pessoas aqui residentes. É legal e é muito importante você conhecer esse conceito e esse cálculo. Aliás, essa conta não é feita exclusivamente no Brasil, ela é feita também na Argentina, na França, na Etiópia, na Hungria e por aí vai. Deu para entender que é no mundo todo, não é mesmo? Bem, e como está o Brasil frente aos outros países do mundo quando se fala em PIB? Bem, o PIB do Brasil ele já esteve entre os 10 maiores do mundo, ou seja, a nossa nação já esteve entre as 10 nações mais ricas do mundo. Porém, na nossa história recente, 2020 e uma projeção para 2021, é que nós não figuraremos mais no top 10 pelo menos por um período. Ou seja, nesse ano de 2020, a nossa colocação ficou em 12º lugar. E a projeção para 2021 é que percamos uma ou duas posições. Ou seja, ou vamos terminar 2021 na 13ª ou na 14ª posição entre os países mais ricos do mundo. É legal e é muito importante que você entenda muito bem essa questão do PIB. Porém, agora a gente tem mais dois conceitos para falar. E o segundo deles é o PBN, Produto Bruto Nacional. Lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei sobre todos os produtos que são produzidos no exterior, mas que são empresas brasileiras? E também empresas do exterior que se residem aqui no Brasil e produzem seus produtos aqui, mas que no final parte do dinheiro acaba indo para o exterior? Pois bem, existe um indicador econômico que prevê e existe para mapear isso. E o cálculo do Produto Nacional Bruto ele é muito simples. Soma-se o PIB mais a renda líquida de fatores estrangeiros. Bem, o cálculo do PIB a gente já sabe como chegar. E já a renda líquida de fatores estrangeiros é muito simples também. Soma-se todos os recursos provenientes do exterior, que são de empresas brasileiras que produziram, por exemplo, os exemplos que eu citei mais cedo, de uma empresa brasileira situada na França, uma outra nos Estados Unidos, que vai reportar esse lucro para o Brasil, e diminui-se todo o lucro produzido aqui no Brasil por empresas do exterior, como por exemplo a Coca-Cola, que vai remeter esse lucro para o seu país de origem. Então, basicamente, a conta fica muito simples. PIB mais RLFE. Bem, deu para entender, espero que você tenha compreendido esse cálculo. É muito bacana você entender também a diferença entre PIB e Produto Nacional Bruto. Espero que você tenha entendido essa relação entre PIB e Produto Nacional Bruto. Aliás, se você não é inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva e comenta aqui embaixo se você está gostando, ok? E para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar sobre PIB per capita. Pois o PIB, por ser um número extremamente grande, ele não representa muita coisa para as pessoas. Nós brasileiros acabamos não sabendo muito bem o que isso significa na prática quando fala-se que o PIB subiu ou que o PIB caiu e por aí vai. Então existe um outro cálculo muito bacana e importante que você conheça, que é o PIB per capita, que é basicamente pegar todo o produto interno bruto e dividir pela população brasileira. E esse é um cálculo que nós precisamos melhorar e muito. Em 2011, só para vocês terem uma noção, nós possuíamos um PIB per capita maior do que a gente possui hoje, quase 10 anos depois. Então, esse número ele é bem importante e é aqui que as pessoas precisam focar, em produzir riquezas. Note que lá em 2011, o PIB per capita por pessoa era de mais ou menos 15.400 dólares por pessoa. E hoje, em 2021, esse valor caiu e ele está estipulado mais ou menos em 14.140 dólares, mais ou menos. Ou seja, o PIB per capita caiu e, consecutivamente, a população, de uma forma geral, empobreceu. É bem importante você entender isso e, aliás, esse número, só para você ter uma ideia, o país que possui o maior PIB per capita do mundo é Luxemburgo, um país pequeno da Europa, e os Estados Unidos, que é o país que possui o maior PIB do mundo, figura no top 7 também. Ou seja, lá se produz muita riqueza e também muita riqueza disseminada dentro da economia, ou seja, nas famílias. Bem, só para você ter uma ideia, com esse número que eu acabei de apresentar para vocês, o Brasil está entre as 80 maiores economias do mundo quando a gente fala em PIB per capita. Bem diferente da relação anterior, quando a gente falou que estava entre as 12 maiores do mundo, quando a gente analisa simplesmente o PIB. Então, só para finalizar, quando a gente fala em PIB, o Brasil está em 12º lugar nesse momento. E quando a gente fala em PIB per capita, o Brasil está na 85ª posição. Ou seja, temos muito a melhorar, não é mesmo? Aliás, esse indicador leva em consideração todos os países do planeta, mais ou menos 190 países. Então, o Brasil está quase na segunda metade da lista. Para um país do nosso porte e com a nossa tecnologia, infraestrutura e com as nossas pessoas, que são o melhor do Brasil, é o brasileiro, acredito que nós precisamos trabalhar muito e melhorar esse indicador de uma forma geral. Bem,
Eu espero que você tenha entendido esses 3 conceitos e que tenha gostado desse vídeo também. Ele foi um pouquinho mais extenso, porém eu tentei trazer o máximo de dados possíveis para você entender de forma simples, objetiva e direta como funciona o PIB, o PNB e também o PIB per capita. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar aqui embaixo, compartilhe ele com seus amigos, vai nos ajudar bastante e a gente se vê na próxima. Até mais e tchau, tchau.